a seguir alguns exemplos de classe 3 com modificação. Nesse caso de classe 3, modificação 2, nós temos que pensar na localização dos apoios, que são muitos espaços protéticos, né? Localização dos apoios, tipos de retentores que nós vamos usar. Pensando aqui que são dentes posteriores, vizinhos a espaços protéticos, eu vou fazer na mesial dos 2 molares. No pré, ele tem um apoio tanto por mesial quanto por distal. Por quê? Porque ele tem um espaço protético tanto posterior quanto anterior. Aqui, nós vamos planejar o apoio longe, porque é um dente anterior vizinho a espaço protético, ou seja, eu vou usar um grampo Y. E a mesma coisa para esse dente, certo? No caso do grampo de retenção, nós vamos usar, então, circunferenciais para os molares e para os prés, porque são dentes vizinhos a espaços intercalados e são dentes posteriores. Então, não tem necessidade de eu usar grampo de ação de ponta. E no caso dos anteriores, por ser anteriores vizinhos a espaço intercalado, eu vou usar o Y, tá? Não tem necessidade de eu usar um grampo de ação de ponta. Planejando agora os grampos de oposição, nós vamos ter aqui no pré, que vai fazer a configuração do otolengue, porque é um pré isolado. Então, nós estamos usando o grampo circunferencial, unindo o de oposição pelos apoios, certo? Mesmo se nós invertêssemos esse grampo, ou seja, passasse o de oposição para vestibular e o de retenção para lingual, esse grampo continuaria sendo chamado de otolengue, porque é um pré isolado com grampo de oposição e de retenção do tipo circunferencial, sendo que de oposição é unido pelos apoios. Aqui nós vamos ter também um circunferencial de oposição, o próprio terço inicial do Y, tanto no canino quanto no central, vai fazer a função de oposição, e aqui nós temos também um circunferencial simples de oposição. O conector maior de escolha para um caso classe 3 é a barra em U. Por quê? Porque nós temos elementos em todas as regiões, né, ou seja, abrangendo os hemiarcos opostos, região anterior e posterior. Então, nós temos uma conformação geométrica favorável, atingindo todos os cantos do arco. E se eu cruzasse essa barra, estaria errado? Não, ia dar até maior rigidez, porque apesar de nós termos uma classe 3, nós temos poucos pilares. Temos apenas 6 pilares. Tá? Então, não seria ruim para o paciente nós cruzarmos a barra, pelo contrário, daria maior rigidez e uma melhor distribuição dos esforços. No caso das celas, elas seriam planejadas nos espaços protéticos, né? Então, nós temos 3 espaços protéticos aqui. No planejamento dos conectores menores, nós vamos ter 2 do tipo interproximal, porque o lateral está fazendo adjacência tanto com o canino quanto com o central. E os demais vão ser todos conectores menores voltados para a cela, do tipo achatado, né, com a formação quadrangular. Como nós podemos ver aqui, ó, para o pré tem 2. Por quê? Porque vai ter que unir tanto o apoio mesial quanto o apoio distal. Para o molar, apoio mesial. Para o molar aqui também, apoio mesial. Então, nós temos que sempre unir o apoio, né, e os grampos com a cela, pelo conector menor. A linha de fulcro, neste caso, ela não existe teoricamente. Por quê? Porque como você faz o planejamento bilateral, se eu tenho uma linha de fulcro que passa por esses apoios, nesse caso, os apoios do hemiarco oposto vão fazer a retenção indireta, automaticamente. Se eu tiver uma linha de fulcro passando pelos últimos apoios planejados, como nesse caso, os elementos anteriores vão fazer a retenção indireta. Ou seja, a linha de fulcro criada para um lado, ela tende a ser anulada ou minimizada pelos elementos do lado oposto, já que eu tenho pilares em todos os cantos do arco. Então, sempre os elementos anteriores vão fazer retenção direta pelos posteriores e os elementos de um hemiarco esquerdo vão fazer retenção indireta para o hemiarco direito. Então, teoricamente, eu tenho a anulação das forças em torno dessas linhas de fulcro. No caso dos planos guias, eles vão ser planejados nas superfícies axiais, vizinhas aos espaços protéticos. Então, nos dentes posteriores serão os conectores menores e nos dentes anteriores serão os terços semirrígidos, os grampos Y. Tá? Então, aqui nós temos que fazer o plano guia na localização dos conectores, tanto mesial como distal no pré, porque ele tem apoio duplo. O que nós poderíamos, talvez, mudar nesse planejamento? Então, além do cruzamento da barra, que daria maior rigidez para a armação metálica, nós poderíamos também
Por exemplo, se esse dente tivesse com prognóstico duvidoso, ou se a gente tivesse pilares mais insatisfatórios, nós poderíamos fazer um grampo T aqui, ao invés de ir para aumentar a retenção, certo? Então, são coisas que nós vamos modificar, são situações que, dependendo de como está o paciente na clínica, nós podemos modificar. Se todos os pilares estiverem com boa implantação, né, com bom suporte periodontal, às vezes nós poderíamos até tirar a ponta do grampo aqui no central. Por quê? Porque nós já temos outros 4 elementos de retenção, que vão dar uma retenção global para essa prótese. Tudo vai depender da condição clínica do dente, tá? Então, nós podemos mudar, mudando o conector maior para ter maior rigidez, mudando o tipo de grampo, a extensão desse grampo, tá? Tudo dependendo da condição clínica e radiográfica do dente. Nesse caso de classe 3, modificação 2, arco inferior, nós vamos também considerar que todos os pilares são vizinhos a espaços protéticos intercalados. Então, nós teremos apoios mesiais para todos os dentes. Nesse caso, porque o grampo Y, né, vai ser planejado. E é preferível vir com ele de mesial para distal e não de distal para mesial, porque a pontinha dele vai ficar localizada na distal desses dentes. Ou seja, menos visível. Mas se você tivesse planejado o apoio distal, não tem problema nenhum, não estaria errado do ponto de vista biomecânico. Mas, do ponto de vista estético, a ponta do grampo apareceria por mesial. Tá? Então, num caso de um dente que tem espaço protético intercalado tanto anterior quanto posterior, é preferível sempre eu jogar o apoio para mesial, para ficar mais estético, para o grampo ficar aqui localizado em sua área retentiva na região distal e não mesial. Então, quais são os grampos que nós vamos planejar? Posteriores, vizinhos a espaços intercalados, nós vamos planejar grampo circunferencial. Anteriores, vizinhos a espaço intercalado, via de regra, nós vamos posicionar grampos de abraçamento do tipo Y. Grampos de oposição circunferencial para esses casos, os molares, e o próprio Y já faz em seu terço inicial a oposição para esses dentes anteriores. O conector maior de escolha vai ser uma barra simples, lingual, porque eu não falei nada sobre espaço nessa região anterior, né, o espaço existente entre o fundo de sulco e a margem gengival, então eu vou considerar o planejamento convencional. Qual que é a extensão? Até os últimos apoios planejados. Por quê? Porque, apesar de ser uma relação de alívio, eu tenho que unir todos os elementos da prótese pelo conector maior. Tá? Então, eu tenho que estender até os últimos apoios planejados. Celas nas regiões de espaços edêntulos, então nós vamos ter 3 celas desenhadas aí. E conectores menores, sempre na região do apoio. Então, eu vejo muito erro de planejamento colocando conector na região distal aqui do Y. Por que isso está errado? Porque o Y ele tem que ter flexibilidade, ele é um grampo de retenção e oposição. Se eu planejar um apoio ou uma placa proximal nessa região, eu vou estar tirando a flexibilidade do grampo. Então, sempre eu tenho que me preocupar em unir tudo que está sobre os dentes. Nesse caso, a partir do momento que o apoio está unido ao grampo de oposição, né, que nesse caso é o terço rígido do Y, eu fazendo o apoio apenas por mesial, e o conector apenas por mesial, eu vou conseguir unir os elementos sobre o dente até a cela, certo? Isso vale também para o outro dente. Nesse caso aqui, nós vamos também fazer o conector direcionado para a cela, porque não tem dente vizinho, para os 2 molares. Linha de fulcro nesse caso, teoricamente, nós conseguimos eliminar. Por quê? A linha de fulcro desse lado, ela é minimizada pelos elementos planejados do lado oposto, a linha de fulcro posterior é eliminada pelos elementos posicionados na região anterior, tá? Então, nós conseguimos, teoricamente, minimizar, apesar de ser um caso desfavorável, porque tem poucos elementos pilares. Como que a gente poderia favorecer a biomecânica neste caso? Nós poderíamos, ao invés de fazer grampos Y anterior, como o espaço protético é muito grande e envolve prés e o molar, né, primeiro molar de cada lado, nós poderíamos, ao invés de planejar grampo Y, planejar grampos T. Ainda mais que é inferior, vai pouco interferir na estética, acaba não aparecendo no sorriso do paciente. Então, eu vou conseguir uma maior ação retentiva. Eu manteria meus apoios aqui na região mesial e faria o T dos 2 lados.
Autores como De Fiore indicam, de preferência, grampo T ao invés de grampo Y, num caso como esse, que tem poucos elementos pilares e grandes espaços protéticos. No caso de plano guia, vai ser todos os elementos localizados vizinhos aos espaços protéticos, né, intercalados, ou seja, nesse caso vai ser conector menor, terço semirrígido do Y, conector menor, terço semirrígido do Y e conector menor, tá? Se eu tiver esses 6 planos guias, eu vou conseguir uma estabilidade muito grande da minha prótese, tá? Lembrando que se eu for colocar o Y no lugar do T, o que vai funcionar como plano guia aqui na distal seria as placas proximais, caso essas superfícies estejam paralelas ao eixo de inserção e remoção da prótese. Shot, reverse shot. Look what the other got. Shot, reverse shot. Look what the other got. Drop the ankle, make a stop. Edible digital clocks, infinity figure.